nome é Antônio, eu trabalho na Fundação Itaú Social com o programa Avaliação Econômica de Projetos Sociais. Esse programa ele existe desde 2004 e tem dois principais objetivos. Um é disseminar conhecimentos e conteúdos relacionados à avaliação econômica de projetos sociais e o outro é estimular a prática desta metodologia de avaliação para a avaliação de projetos sociais e políticas públicas. A gente enfrenta, hoje em dia, um desafio muito grande na frente de estimular a prática e a realização das avaliações econômicas por parte dos gestores de projetos sociais e de políticas públicas. A gente entende que essa metodologia pode contribuir com o aprimoramento dos projetos e das ações que são desenvolvidas e, através da prática, a gente precisa conhecer cada vez mais formas desta avaliação contribuir para a melhoria dos projetos. A gente entende que para conseguir estimular a realização das avaliações, é preciso conhecer os desafios, as dificuldades e pontos que a gente precisa trabalhar para que essa prática seja cada vez mais recorrente e mais realizada pelos gestores de organizações não governamentais e de políticas públicas. Para isso, o Programa de Avaliação Econômica ele tem uma frente que está sendo estruturada para dar dicas, para possibilitar a troca de informações, trocas de experiências, aprofundamento de conhecimentos, de conteúdos e organização de formação complementares. A gente parte de uma formação inicial dentro da frente de disseminação, com os cursos que a gente organiza pelo Brasil afora, e a gente está organizando, Elaine, você mostra para mim, uma rede, que é um espaço virtual para contribuição, para discussão, para oferecer ferramentas que contribuam para a realização de avaliação econômica. Então, antes da gente dar continuidade para esse encontro que a gente marcou aqui com vocês hoje, que tem mais ou menos 1 hora de duração, eu gostaria de complementar a explicação para vocês do que é essa rede. Ela é um espaço virtual. Qualquer pessoa que é aluna do curso de avaliação econômica ou ex-aluna que já passou pela formação pode acessar de um computador, não importa a localidade. Ele é um espaço virtual e que busca, então, oferecer diferentes formas para vocês manterem contato com o tema de avaliação econômica e estimular a prática dessa metodologia de avaliação. Esse é o segundo encontro formativo que a gente está fazendo nesse módulo virtual e a ideia é continuar em contato com os alunos que pedem dicas, apoios, sugestões e formas de manter o assunto na pauta de vocês, que são ex-alunos, são gestores de programas e que estão interessados em fazer a avaliação dos projetos que vocês acompanham. O encontro de hoje, ele é fundamentado numa ação que a gente começou no ano passado, que é um edital para ex-alunos do curso de avaliação econômica. Como vocês sabem, a gente está com uma edição do edital aberta, vocês podem submeter os projetos de vocês até o dia 8 de dezembro deste ano, mas a gente vai usar o resultado do edital de 2013, que foi realizado em 2013 e 2014, para compartilhar algumas experiências, alguns conteúdos e fazer essa troca de informações com vocês para estimular a prática da avaliação econômica. Então, hoje o encontro ele vai ser baseado nas experiências da avaliação que a gente fez com o edital do projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Campi Guarujá. E para isso, a gente conta com a participação de mais 2 pessoas nesse encontro. A professora Elaine Pazello e a Michele Farias. Eu vou passar a palavra para que elas se apresentem. Meu nome é Elaine Pazello, eu sou professora de Economia na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, mas especialmente eu estou aqui porque eu tenho já trabalhado há bastante tempo com o pessoal da Fundação, primeiro nos cursos, nos cursos de avaliação como professora e agora especificamente nessa nova abordagem do edital que a gente de fato põe a mão na massa, para fazer as avaliações dos projetos sociais. Eu sou a Michele Farias, sou formada em matemática, sou assistente de RH em formação humano profissional do Campi Guarujá,
fui ex-aluna, né, do curso de avaliação e o nosso projeto foi contemplado com o edital, né? Então nós fizemos uma avaliação e hoje a gente está aqui um pouquinho para partilhar, né, as nossas experiências. Perfeito. Então, gostaria de agradecer a participação da Elaine e da Michele. A ideia é que a gente tenha muitas oportunidades de trocar experiências, então a gente vai fazer uma conversa baseado no processo de avaliação deste projeto, que foi feito pelo edital de ex-alunos, buscando também conversar sobre as principais dificuldades, quais foram os desafios que foram enfrentados na realização dessa avaliação e o que a gente pode sistematizar como aprendizagem. Eu gostaria de reforçar com vocês que estão aí acompanhando o encontro que vocês podem baixar alguns materiais durante as apresentações. E um primeiro material que eu vou fazer referência aqui é um relatório que a gente fez sobre as aprendizagens e práticas da realização das avaliações econômicas que foram feitas no edital. Além dessa avaliação, tiveram outras 2 avaliações que foram feitas por meio do edital de 2013, que foi uma avaliação feita em Uberlândia e outra avaliação feita no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a Elaine também participou, foi a avaliação do CIE, e em Uberlândia foi o projeto Encantar. Então, vocês podem baixar esse relatório, que tem dicas, tem aprendizagens, tem sugestões práticas derivadas dessas avaliações feitas no edital, sistematizando alguns pontos importantes, tanto para quem é gestor de projetos e que quer avaliar o seu programa, quanto quem é avaliador de projetos e que está fazendo a realização das avaliações. Então, para a gente, é muito importante contar com a participação de vocês, tanto com feedback em relação a esse relatório que está sendo disponibilizado, quanto para interagir com as questões que vão ser trabalhadas e trazidas pela Elaine e pela Michele ao longo desse nosso encontro. Nessa 1 hora de conversa, a gente escolheu alguns assuntos específicos para serem trabalhados com mais profundidade. Então, mais especificamente, falando do conteúdo que a gente vai trabalhar aqui com vocês, a gente vai falar sobre a escolha do grupo de tratamento e do grupo controle e também sobre a estruturação e uso de dados cadastrais para avaliação econômica de projetos sociais. Eu gostaria de repassar com vocês, então, alguns combinados. Esse encontro está acontecendo ao vivo, mas a gente gostaria de acessar as perguntas e os comentários que vocês podem passar para a gente pelo chat. Para a gente é muito importante contar com as considerações, dúvidas, sugestões que vocês podem mandar pela ferramenta que está disponível online. Além dessa interação ao vivo, esse conteúdo está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado na rede também, caso você queira ver depois com calma, compartilhar com outras pessoas, rever alguma parte que vai ser trabalhada aqui. Então, além dessa transmissão ao vivo, o conteúdo vai ser gravado e disponibilizado depois para acesso no momento que vocês acharem oportuno e tiverem interesse. Para a gente, seria muito legal conhecer quem está aí do outro lado, quem está acessando esse espaço, para a gente poder interagir. Então, quem quiser, pode mandar o nome, a cidade onde fez o curso, quem foi o professor que ministrou e, se ainda lembrar, qual foi o ano da turma que você realizou o curso. A gente está brincando aqui porque esse curso é oferecido desde 2004. Então, a gente sabe que tem, agora, ao vivo, tem pessoas da turma de São Paulo, de Belo Horizonte, acompanhando a nossa discussão. Conforme vocês forem mandando essas informações, a gente vai conversando e interagindo com vocês. O pessoal do Rio de Janeiro também está presente. Se tiverem pessoas de outras praças, mandem essa informação que a gente vai falando aí com vocês ao vivo, interagindo com vocês. Bom, além disso, a gente sabe como tem alunos que passaram pelo curso há algum tempo, a gente entende que é importante, antes de entrar no conteúdo específico, retomar alguns conceitos que vão ser trabalhados pela Elaine e pela Michele. Então, para isso, a gente vai passar agora para vocês um vídeo que é curto e que fala sobre conceitos relacionados à avaliação econômica que vão ser trabalhados logo em seguida pela Elaine e pela Michele. Bom vídeo para vocês. Todos os anos, milhares de políticas públicas e projetos sociais são implantados no país, mas dúvidas persistem. Como confirmar se eles estão transformando realidades?
Como medir a eficiência destes programas e projetos? Como assegurar que os recursos estão sendo bem aplicados? A avaliação é um caminho para encontrar essas respostas. Quem avalia atribui valor ou mérito a um determinado projeto social a partir de algumas referências estabelecidas. É importante para medir os impactos que cada programa gera e os resultados que ele alcança. Um processo contínuo que contribui para a melhoria da gestão, consolida conhecimento, auxilia na viabilidade e na consistência de programas e projetos. Existem muitos modelos e tipos de avaliação, e cada formato apresenta respostas alinhadas com o que se pretende avaliar, com a maneira que se escolhe para analisar o projeto. A Fundação Itaú Social acredita na importância da avaliação para aprimorar a ação social. Por isso, desde 2004, desenvolve o Programa de Avaliação Econômica de Projetos Sociais em parceria com a área de avaliação de investimentos do banco, trazendo competências da área econômica para o campo social. Com o objetivo de disseminar a cultura e a prática desse tipo de avaliação, são organizados cursos, seminários, oficinas e outros eventos voltados para gestores de projetos sociais de ONGs, fundações empresariais e órgãos públicos. Além disso, também realiza avaliações econômicas dos projetos desenvolvidos pela Fundação, parceiros e políticas públicas. A Fundação Itaú Social valoriza a produção e sistematização de conteúdos, contribuindo para a disseminação de conhecimento sobre o tema. A avaliação econômica é uma ferramenta capaz de medir o impacto e a taxa de retorno de um conjunto de ações. Por meio da metodologia aplicada pela Fundação Itaú Social, é possível verificar se o projeto atingiu seus objetivos e gerou impacto social, ou seja, se fez diferença para os participantes. Assim, com uma análise quantitativa e objetiva de dados do projeto, é possível contribuir na realização de ajustes e aperfeiçoamentos. Na avaliação econômica são realizadas duas análises: a avaliação de impacto e o cálculo de retorno econômico. Primeiro, verifica-se qual foi o impacto do projeto na vida dos participantes e depois, se os resultados obtidos são realmente causados pelo projeto. Para isso, é feita uma comparação, seguindo o método científico, entre os participantes do projeto, chamado grupo tratamento, e um grupo com características bem parecidas, mas que não foi beneficiado pelas ações sociais, chamado grupo controle. Com esse método, é possível analisar se a mudança observada nos indicadores se deve à participação no projeto e estimar o que teria acontecido com os participantes caso as ações realizadas não tivessem acontecido. O retorno econômico compara o investimento no projeto com os benefícios monetários gerados pelo projeto ao longo da vida de seus participantes. Trata-se, portanto, do retorno social da iniciativa, uma medida econômica relevante para a gestão do projeto e também para a comparação de resultados entre projetos sociais. Quer saber mais? Acesse o site da Fundação Itaú Social e informe-se sobre cursos, seminários e eventos. Conheça os materiais sobre a avaliação econômica de projetos sociais e políticas públicas e aprofunde seus conhecimentos. Pessoal, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a trazer vocês para o clima aí do conteúdo que a gente vai abordar nos próximos minutos. Me pediram para reforçar que tem pessoal em Porto Alegre também acompanhando esse nosso encontro. Então, mais uma vez eu reforço, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, são todos muito bem-vindos. Passem pelo chat que a gente vai conseguir interagir com vocês. Então, para dar continuidade, aqui eu vou passar a palavra para a Michele, que vai contar um pouco para vocês sobre o programa que ela atua lá no Guarujá. Michele, com você. Então, como eu falei, né, eu represento o Centro de Formação Profissional Campi Guarujá. Somos uma entidade, né, que já estamos
aí no mercado desde 1968, ou seja, são 46 anos de estrada, né? É uma associação de direito privado, né, que atua na área da assistência social, sendo utilidade pública tanto nas esferas municipal, estadual e federal, né? Nosso objetivo maior é desenvolver o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, a formação humana, profissional e socioaprendizagem para adolescentes e jovens em vulnerabilidade ou risco, né, pessoal, social, defendendo e garantindo seus direitos, além de promover ações, né, de socioassistenciais à família, à comunidade, na perspectiva, né, da proteção social e o pleno exercício da cidadania. Pode passar. Então, o nosso serviço, ele tem como base dois grandes pilares, né, dois grandes programas. O início começa no programa Integração, né, Construindo o Cidadão para o Mundo do Trabalho, é a porta de entrada do jovem, né, na entidade. É um pré-curso indispensável, né? A gente oferece gratuitamente a adolescentes entre 14 e 16 anos, né, em situação, né, de vulnerabilidade social ou pessoal. Ele visa a formação do ser integral, então a gente qualifica o jovem em vulnerabilidade, estimula a sua permanência, né, no ensino formal e a gente consegue com isso garantir condições de igualdade para a integração dele e permanência no mundo do trabalho, né? Isso é bastante importante. Aqui tem algumas fotos, né, algumas atividades, eles fazendo práticas, né, administrativas, eles também têm um acompanhamento nutricional, né? Pode passar. O outro segundo pilar, né, é o programa Aprendiz Integral, né, integração ao mundo do trabalho por meio da socioaprendizagem, né? São adolescentes que concluíram o programa Integração, eles são convidados, né, a fazer parte desse programa e aí a gente integra ele no mundo do trabalho na qualidade de aprendiz, né? Então, quando ele passa por essa fase, ele continua tendo aulas teóricas e práticas lá no campi, continuam recebendo todo o apoio psicossocial, tanto o adolescente quanto a sua família, continuidade do acompanhamento sistemático da escola, então eles continuam precisando frequentar a escola, manter bom rendimento, boa frequência, né? E a gente faz uma supervisão contínua das atividades práticas na empresa. Então a gente tem parceria com as empresas, a gente insere esse adolescente e periodicamente a gente faz visitas para fazer esse acompanhamento, receber o feedback de como é que está o desenvolvimento dele, né? Então a gente faz esse acompanhamento. Tá, aqui temos algumas fotos, adolescentes desenvolvendo aprendizagem profissional, uma pessoa do acompanhamento, né, fazendo a supervisão junto com o responsável na empresa. Pode passar. Além desses dois pilares, né, que eu comentei com vocês, nós temos também vários outros projetos, né, que envolvem tanto os adolescentes, a família, a comunidade, justamente para fortalecer esses vínculos, né, comunitários e familiares, né. Então a gente procura trazer para o nosso espaço, né, para o espaço da entidade, a comunidade ao redor, a família desse adolescente, o próprio adolescente vai desenvolvendo outros projetos, né, que visam essa capacitação dele. Pode passar. Você acabou com a apresentação? Sim, sim. Então tá, Michele, eu queria agradecer a sua apresentação, parabenizar o trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada. E com certeza existem outras pessoas que estão assistindo a gente que trabalham com projetos do mesmo tipo de natureza, com formação de jovens, inserção no mercado de trabalho. E acho que a experiência e do processo de avaliação que a gente está começando a compartilhar pode ser interessante também para esses outros gestores de programas que atuam numa área parecida. Com certeza. Então, agora eu vou passar a palavra para a Elaine, para a gente começar, então, a falar sobre o processo de avaliação mesmo do programa que a Michele apresentou para a gente. Tá legal. Bom, então, primeiramente, vamos deixar claro, sim, a Michele colocou aqui os objetivos dos dois projetos. Essa avaliação, na verdade, eu vou mostrar depois para vocês. A gente teve por foco os dois programas, então é a integração mais o aprendiz. A gente está avaliando o impacto dos dois programas e, na verdade, a gente avaliando o impacto sobre o quê, né? Quais são os indicadores de impacto que a gente escolheu? Aqui nessa tela tem esses indicadores relativos à empregabilidade do jovem, ou seja, se ele está ocupado ou não. Indicadores relativos à qualidade do emprego, então aqui a gente escolheu 3 indicadores, se ele tem carteira de trabalho assinada ou não, salário recebido e jornada de trabalho. E também aqui indicadores relativos à escolaridade, se ele frequenta escola ou não e se ele frequenta ensino superior.
né? Até queria que a Michelle comentasse um pouquinho, porque, na verdade, escolher esses indicadores foi uma dos desafios. Não é uma dificuldade, na verdade é um desafio, porque a gente quer olhar para um monte de coisa, né? Mas a gente tem que fechar a nossa avaliação em cima dos dados que a gente tem e também em cima de coisas que sejam mais quantitativas para a gente medir. Com certeza. Isso que a Elaine falou é muito verdadeiro, porque quando a gente surgiu a oportunidade de fazer avaliação, a gente quer saber tudo, né? Até onde vai, né? Se realmente ele consegue ser inserido no mercado de trabalho depois, se ele está satisfeito com esse posto de trabalho que ele conseguiu ou não, né? A gente tem muitas ações ligadas à cidadania, então se ele se torna realmente um cidadão diferenciado ou não. Então, né, quando a gente sentou para conversar, a lista de indicadores eram imensas, né? Era vasta, né, na verdade. Coisas, E ter feito o curso de avaliação colaborou no sentido da gente identificar, olha, isso dá para ser mensurado, isso não dá para ser mensurado nesse momento, isso a gente vai conseguir, isso daqui a gente não vai conseguir. Então, isso foi bastante positivo, até nas nossas conversas, nas reuniões, né, que teve lá no Camp, porque quando inicia esse processo, a gente conseguiu, então a gente vai descobrir até onde a gente vai, né, até onde vai o nosso impacto. E quando, na verdade, a gente sabe que nem tudo consegue ser mensurado, né? Tem uma restrição dos dados até, né? Justamente. Aí a gente foi riscando, né? E conseguimos chegar nesses que vai de encontro, de fato, com o que a gente quer saber, né? Que eu falei lá no início. A gente pensa na permanência dele no mercado de trabalho depois. Então, se ele está empregado ou não, né? A qualidade desse emprego, né? Se ele consegue realmente ter um emprego com carteira assinada, o salário que ele vai receber, a jornada dele, se é compatível ou não, né? Quanto à escola, né? A gente estimula muito essa questão da formação escolar, né? E aí a gente tinha ali outros indicadores também sobre rendimento, sobre frequência, que é algo que a gente também acompanha, né? Mas, de repente, a gente teve que falar, opa, vamos saber, será que realmente ele está indo para o ensino superior, ele continua frequentando a escola ou não? Então, acho que esses que a gente escolheu, ele vai traduzir muito os nossos objetivos, justamente. Exatamente. Bom, então, escolhidos esses indicadores, deixa eu mostrar para vocês o desenho direitinho do que a gente está fazendo nessa avaliação. A gente vai trabalhar especificamente com o pessoal que passou pela integração em 2010, tá certo? Então, eles participaram do processo seletivo em 2009. Em 2010, eles participam da integração. O pessoal do Camp recebe 2 turmas, uma começando no início do ano e a outra começando no segundo semestre. A gente está olhando para todos esses jovens, tá certo? Que iniciaram a integração. Depois, em 2011, eles estão passando pelo aprendiz. 2012 também, são 2 anos de aprendiz. Eram 2 anos, agora passaram para 15 meses, né? Mas essa versão aqui ainda são os 2 anos. E depois, a gente vai olhar esses jovens de novo lá em 2013. Tá? Então, o nosso tratamento onde que a gente vai olhar esses jovens? A gente vai estar olhando eles lá em 2013. No segundo semestre de 2013, a Michelle e a equipe dela pegaram o telefone e fizeram contatos com esses jovens. Que jovens? Os jovens que fizeram integração aqui em 2010, fizeram o aprendiz nos 2 anos, ou seja, completaram toda a etapa do serviço de vínculos. Certo? Por isso que a Elaine falou que essa avaliação olha para as 2 ações do programa, né? Para a parte de interação e do aprendiz. Para integração e para o aprendiz, exatamente. A gente está olhando essa turma que fez integração em 2010, participou do aprendiz em 2011, 2012, e lá em 2013, então, segundo semestre de 2013, quando esses jovens têm entre 18 e 20 anos, pensando que eles estão começando aqui com 14, 16, eles têm entre 18 e 20 anos lá, a Michelle e a equipe dela ligou para esse pessoal para saber onde que eles estavam, o que eles estavam fazendo. Aí eu queria que a Michelle falasse um pouquinho dessa coleta de dados, que é uma das coisas bastante trabalhosas aqui da avaliação. Até só para acrescentar um pouquinho, a escolha dessa turma, né, da turma de 2010, foi justamente porque era a última turma que tinha passado por toda etapa, né, por todo o serviço, tanto o programa Aprendiz, o Integração, os projetos complementares, né? E aí, como a gente mencionou, a integração deles no mercado de trabalho é por meio da lei de aprendizagem. Até aquela época, eles poderiam ficar 24 meses. Hoje, não mais, né? Hoje, eles só podem ficar até 15 meses. E a gente, mesmo ciente disso, a gente vai pegar esse grupo, né? Para tratar, para a gente tentar identificar.
E aí, como a Elaine falou, nós tínhamos muitos dados, né? Dados em fichas, muitas fichas estavam desatualizadas. Então, a gente teve que pegar ficha por ficha, identificar cada adolescente, ligar para cada um deles, né? Então, teve um custo alto para a entidade, até porque, assim, muitos contatos eram telefones celulares, né? E aí a gente ligava, não encontrava o jovem, ou não era mais aquele telefone, ou quando não encontrava, falei, não, vamos ligar num outro horário, né? Então até a Elaine viu que tinha gente que vocês ligaram mais 5 vezes. A gente, não, vamos insistir porque a gente precisa desse dado, né? Nesse grupo, a gente, inicialmente, aqui no processo seletivo, a gente tinha um grupo de 460 adolescentes. Né? E no final, que a gente conseguiu que os adolescentes passassem, esse grupo foi reduzido para 245 adolescentes. Então, a gente já perdeu muita gente no caminho. Ao longo da formação, algumas pessoas foram saindo do projeto. Justamente. E aí, a gente tinha um universo de 245 jovens para ligar. E aí, quando a gente começou a ligar, a gente não conseguiu encontrar todos, né, Elaine? A gente ainda perdeu mais algumas pessoas aí. Então, nosso grupo de tratamento ele foi reduzido, né? Acho que para 145 jovens que a gente conseguiu. O que eu acho que é legal complementar com a informação que a Michelle está trazendo, e até quem está participando do nosso encontro também pode vivenciar esse tipo de situação. A evasão dos programas, ela acontece, ela faz parte das atividades. Só que, além disso, dependendo da forma como a gente faz o cadastro e o acompanhamento das pessoas que participam das ações, você pode ter o contato continuado com eles de uma maneira mais fácil ou mais difícil. E acho que isso não é um problema ou uma dificuldade que só você enfrentou, mas a gente sabe que muitas vezes os cadastros dos projetos eles são feitos manualmente, eles não estão digitalizados e eles não passam por uma atualização. Né? Então, quando a gente vai precisar, a gente acha que está lá com a informação anotada no caderno e que se um dia a gente precisar, ela vai ser útil. Mas na hora que você realmente vai usar, não necessariamente. A forma como a informação está sendo cadastrada, armazenada e atualizada, ela possibilita o uso desses dados para fazer a avaliação. Acho que a grande dificuldade é essa coisa do tempo aqui, né? Também. Você captou uma informação aqui, cadastral, e aí você foi ligar para os jovens lá 3 anos depois. É até importante destacar que, na verdade, assim, muitos contatos estavam atualizados, porque entre aqueles projetos complementares, a gente tem um que se chama Projeto Eterno Aprendiz. Então, a gente, quando ele está saindo, a gente faz essa atualização de dados, né? Mas isso lá de 2012 para final de 2013, né? Como eu falei, os telefones principalmente celular, né? Acaba mudando bastante, né? Então, houve essa perda aí no caminho. Acho que é só legal, então, se alguém que está acompanhando tem alguma dica, alguma sugestão, quer compartilhar alguma experiência de como que faz esse registro e atualização de cadastro de beneficiários do programa, quiser compartilhar com a gente, envia aí seus comentários, suas ideias, que a gente pode compartilhar com quem também está acompanhando o nosso encontro. Bom, perfeito. Então, voltando aqui. Então, a gente está trabalhando com os tratados, né, vamos dizer assim, que participaram da integração em 2010 e aprendiz 2011 2012. Estamos vendo esses jovens lá em 2013 de novo. Beleza. Mas com que grupo que a gente vai comparar, né? Quem são os dados do grupo de controle? Quem é aquele grupo que vai representar os tratados na ausência do tratamento? Bom, nesse caso a gente poderia ter algumas ideias. A gente poderia trabalhar, por exemplo, com jovens que estão na lista de espera. Ela chama 460 para fazer o curso, mas na verdade ela tem um conjunto muito maior de jovens interessados. Poderia pegar jovens que moram ali na Redondeza, né, no bairro desses jovens que frequentam o programa. Enfim, tem várias possíveis ideias aí. Em todos esses casos aqui, a gente também teria que ir a campo. Né? A gente teria que ligar para esses jovens lá em 2013 para saber o que eles estão fazendo, se eles estão frequentando escola, se estão trabalhando ou não. O que a gente fez de diferente nessa avaliação? Que eu acho que esse é o que a gente quer enfatizar bastante aqui. É que a gente usou uma fonte externa de dados para representar o grupo de controle, né?
Vantagens e desvantagens da gente usar uma base externa. A primeira é óbvia, né? Na verdade, os dados já estão prontos lá para a gente, né? Tem todo esse sofrimento que a Michelle contou para a gente de ligar, etc. Ela, na verdade, não teve com relação ao grupo de controle, né? Os dados estão prontos, disponíveis para a gente usar. A grande desvantagem, vou enfatizar aqui, é que justamente por a base estar pronta, né, disponível para o nosso uso, a gente não tem qualquer espaço para intervenção. Então, não tem jeito de você colocar uma pergunta lá no questionário se ele está satisfeito com o emprego dele, né? A gente não consegue inserir coisas diferentes, então a gente fica restrito ao questionário da pesquisa. E também a questão da abrangência geográfica, né? A pesquisa ela tem uma cobertura e, na verdade, você está restrito a essa cobertura, né? Mas a grande vantagem, na verdade, é que esses dados estão prontos para a gente poder usar. A gente trabalhou especificamente com os dados da PME, Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE. Trabalhamos com os microdados. Depois eu quero enfatizar esse microdados aí um pouquinho lá na frente. Mas essa foi a primeira, né, das bases externas que a gente usou para fazer a avaliação, tá certo? PME, Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE. Aqui tem um pouquinho da descrição da PME, mas o mais importante que eu queria enfatizar aqui, é como o próprio nome dela sugere, né? Ela é uma pesquisa mensal. Ela é uma pesquisa mensal. E a gente tinha dados disponíveis justamente para esse período que a Michelle foi lá e entrevistou os dados do tratamento, né? O segundo semestre de 2013. Então, a gente conseguiria pegar na PME jovens que não passaram, a princípio, pelo tratamento da Michelle, né? Jovens que estão lá na PME, que a gente, por hipótese, diz que eles não passaram por esse tratamento, nesse mesmo período de tempo. Né? Essa é a grande vantagem da gente trabalhar com a PME. Ela tem informações sobre o mercado de trabalho, ela tem informações sobre escolarização dos indivíduos. A abrangência geográfica é um pouco que acabou um pouco nos atrapalhando, mas a gente deu um jeitinho também, que ela só cobre as regiões metropolitanas do Brasil. Na verdade, essas 6 regiões metropolitanas, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Uma das coisas interessantes também da PME, que ajudou bastante a gente, é o fato dela voltar no mesmo domicílio. Ou seja, ela entrevista um domicílio por 4 meses, fica 8 sem ver e depois volta mais 4 meses na casa do indivíduo. Com isso, a gente conseguiu recuperar algumas informações do passado desses indivíduos que foram bastante úteis aqui para a gente. Por que eu falei microdados? Olha, o IBGE, essa pesquisa PME, o IBGE vai na casa das pessoas, vai no domicílio das pessoas. A gente está trabalhando com esse dado, com o dado dos domicílios. Então, a gente está trabalhando com o microdado, com o dado que foi obtido de acordo com a unidade de coleta mesmo, que é o domicílio. Especificamente, a gente está trabalhando com jovens que moravam nesses domicílios, né, que foram entrevistados entre agosto e novembro de 2013, para dar conta do tempo da Michelle. Indivíduos que moravam nesses domicílios, que tinham idade entre 18 e 20 anos, que é justamente o quê? O corte aqui que a Michelle está olhando. 18 a 20 anos, que tinham necessariamente, pelo menos, o fundamental completo. Um dos requisitos para participar do programa do CAMP é ter a 8ª série, né, Michelle? Então, a gente fez esse recorte aqui também. O que a gente está tentando aqui? Aproximar o perfil desse grupo, do grupo de controle, ao perfil do tratamento da Michelle. Bom, e aí, com quais regiões que a gente ia trabalhar, né? A PME cobre regiões metropolitanas. Esse programa da Michelle é no Guarujá, né? Então, como que a gente ia fazer nesse caso? Vamos escolher São Paulo, o Guarujá está dentro de São Paulo, né? Mas e aí São Paulo é tão dinâmica, etc. Enfim, o que a gente resolveu fazer então? O grupo de controle, pensando na definição aí um pouquinho do que é esse grupo, ele tem que representar os tratados na ausência do tratamento. Tá certo? Então, eu precisava, na verdade, que esses indivíduos tivessem, né, vivessem em regiões parecidas com a do Guarujá. Ainda mais porque a gente está interessado especificamente em indicadores de mercado de trabalho. Perfeito, tem que ter uma dinâmica parecida. Exatamente. O controle representa os tratados na ausência do tratamento.
Então tem que ser alguma coisa bem próxima disso. E aí, qual foi a nossa ideia para a gente escolher essas regiões metropolitanas? Bom, vamos escolher, dentre essas, aquelas que são, ou aquela que é mais parecida com o Guarujá em termos dessa dinâmica. Bom, mas como que a gente pode fazer para ver isso? Aí a gente foi para os dados do Censo Demográfico do IBGE, a segunda base externa que a gente está olhando nessa avaliação. Né? Elaine, se o que eu estou entendendo que vocês fizeram foi, você parte da PME, você começa a procurar dentro da PME um conjunto de pessoas que poderiam ter participado da formação que o projeto da Michelle ofereceu no Guarujá, mas são pessoas que estão em outras regiões, em outras cidades, têm um perfil muito parecido e certamente não participaram da formação que ela ofereceu. Mas aí você precisaria, além disso, garantir que essas pessoas estão em uma cidade que tem uma dinâmica de mercado de trabalho, que tem um perfil de empregabilidade parecido com quem participou do programa da Michelle, para daí sim poder comparar e garantir que eles são o mais parecidos possível. Então, você parte da PME, na PME você pega algumas pessoas que têm essas características parecidas com quem participou do programa da Michelle, e para refinar ainda, para deixar eles ainda mais parecidos em relação à dinâmica do mercado de trabalho, que é um dos indicadores que vocês vão ver se o programa gerou resultado, você complementa com outra base de dados, que é o censo do IBGE de 2010, para restringir ainda mais o seu grupo de comparação e deixar ele mais parecido. Mais parecido ainda, exatamente, é essa a ideia, foi exatamente isso que a gente fez. Aqui um pouquinho do que é o censo demográfico, mas eu acho que eu quero enfatizar a principal característica do censo demográfico é que ele é censitário, né, como o próprio nome sugere, mas a ideia é que você consegue falar o quê? De municípios. Então, eu consigo falar de quem? Do Guarujá. E consigo comparar o Guarujá com a região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife e assim sucessivamente. Né? Eu trouxe uns dadinhos aqui, eu vou passar mais rápido, mas uma das informações que o censo traz, que é a população do Brasil. Né? Depois vocês podem dar uma olhada. Só queria trazer uma pergunta de uma pessoa que está acompanhando aqui a nossa discussão, que ela quer saber se, para dar consistência na pesquisa, quando você usa essa base de dados externa, se é necessário partir do questionário da base externa para construir o seu questionário de pesquisa, ou se você, como que você faz essa relação entre a base de dados, o questionário e as suas questões que você vai... Excelente questão. Acho que o ideal, olha, você decidiu que você vai trabalhar com a PME, o ideal, pega o questionário da PME, né? Vê dali, porque a Michelle teve que ligar para as pessoas. Né? Então, ela poderia fazer as mesmas perguntas, inclusive da forma como foram feitas pela PME. Para garantir que a resposta vai ser dada por mesmo tipo de pergunta. Exatamente, excelente pergunta. É isso daí mesmo. O que a gente não consegue é fazer o contrário, né? Colocar a nossa pergunta. A nossa pergunta dentro da PME, infelizmente. Mas é perfeito, essa é a ideia. O ideal é isso mesmo. Escolheu a base, já faz, né? Já monta o seu campo, né? Porque você vai ter que colher dados dos seus tratados, você já monta o seu campo, tendo por base essa outra pesquisa. Então, obrigado, Daltro, aí, pela sua participação. Então, aqui depois vocês podem dar uma de curiosidade e tal, mas uma coisa que me chamou a atenção é que lá em 2010, 190 milhões. Isso aqui foi de ontem. A gente já tem 203 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Tá? E o IBGE traz uma atualização aqui, online da população brasileira. É bem legal. Está bem na cara do site. Assim, você entra no site, já está lá. Só curiosidade. Bom, e aí como é que a gente fez essa escolha, então? Bom, a gente pegou o censo e aí a gente construiu vários indicadores. Olha, aqui estão os indicadores que a gente construiu. São 12 indicadores, olhando para as pessoas de 18 a 20 anos e também olhando para as pessoas com 10 anos ou mais. Né? Então, para a população como um todo e para a faixa específica que a gente estava interessado. E a gente calculou todas essas coisas aí. Então, proporção de pessoas ativas, taxa de desemprego, salário no trabalho principal, porcentagem de pessoas, de empregados que tinham carteira de trabalho assinada, enfim... distribuição, né, pelos setores de atividade econômica, agricultura, indústria, serviços, diversos indicadores para o Guarujá e para todas as 6 regiões, e aí a gente escolheu, na verdade, aquelas regiões que tinham os indicadores mais próximos aos do Guarujá.
As regiões que a gente escolheu, a gente está aqui, olha, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Eu queria até que a Michelle comentasse um pouquinho isso, porque foi uma das coisas que a gente decidiu juntas, né? Exatamente. Porque na verdade assim, no início, né, então vamos usar os dados da PME, ok, beleza, né? E aí de repente chega lá, então a gente vai usar Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Né? Como, né? E aí como Por que tá por trás disso? Justamente, né? E aí depois a Elaine mostrou pra gente, né? Ela enviou pra gente realmente todas as validações que ela fez, as comparações que ela fez para validar essas 3 regiões realmente com base naqueles indicadores, né? Exatamente. E aí, de fato, quando a gente foi fazendo as comparações, a gente percebeu que realmente eram parecidas, que realmente eram as 3, né, que mais se aproximavam com o Guarujá. Mas quando a gente falou no início, né, causou bastante estranheza, né? A gente ficava assim, como, né? O que eu acho que é interessante do que vocês estão contando é que, com certeza, a familiaridade ou o conhecimento que os gestores dos programas têm desse tipo de base de dados, ela é pequena. A gente não trabalha com isso no nosso dia a dia. É nula. Por outro lado, quando você vai conversar com um avaliador, com um pesquisador que está acostumado a trabalhar com esse tipo de informação, ele consegue ir te mostrando a importância, por que essa informação é boa e você pode usar ela para avaliação dos seus projetos. Mas acho que também traz o outro lado que a Elaine fala. Não adianta ela sentar lá e fazer um relatório. Se vocês que estão na gestão do projeto, às vezes vocês também podem dar uma dica, aqui está parecido, mas você considerou essa outra questão aqui para ver se eles estão de fato... Esses indicadores são suficientes para garantir que as regiões são parecidas? Isso, acho que isso é muito bacana. Mas eu queria só reforçar que, assim, como a gente não vai entrar a fundo nos indicadores, na questão dos resultados, a ideia aqui desse encontro é focar na questão da escolha do grupo de tratamento e do grupo de controle. E a gente também propôs aqui um exercício aplicado para quem está acompanhando o nosso encontro. Então, vou pedir para a gente ir finalizando essa parte da escolha dos grupos de tratamento e controle da avaliação, para a gente entrar no exercício. Só antes da Elaine dar prosseguimento, isso que o Antônio falou é muito importante mesmo, porque de fato a gente não tinha conhecimento a fundo da pesquisa, né? Mas também o ter passado pelo curso, volto a dizer que eu acho que é bastante importante, senão a gente não conseguiria nem saber o que nós queríamos, né, dessa avaliação, na verdade. A gente estava até conversando hoje, né? Porque se a gente não tivesse feito o curso de avaliação, a gente não sabia nem o que esperar, né, por onde começar, né? Então, até para escolher o grupo de tratamento, escolher o grupo de controle, isso tudo só foi possível, a contribuição da entidade, né, para o trabalho da Elaine também só foi possível pelo conhecimento que foi adquirido durante o curso, né, Elaine? Facilita bastante a conversa, né? A gente está numa mesma sintonia, né, digamos assim. E também só reforçar aí muito pontualmente que o relatório, assim que ele for finalizado, a gente está prevendo a conclusão dele ainda esse mês, aí ele vai ser disponível, vai ficar disponível na rede para quem quiser ler o relatório, entender outras partes e outras questões que estão aqui nesse processo de avaliação. Vocês vão poder acessar, fazer download, ler com calma e mandar sugestões, dúvidas, comentários. Mas então, esse relatório ele vai ser disponibilizado na rede para quem quiser baixar. Ele ainda não está finalizado, mas isso vai acontecer até o final do ano. Né? Então, quem quiser voltar e ver outras questões, como os principais indicadores, os principais resultados encontrados, pode acessar o relatório e ler ele na íntegra. Perfeito. Então, dentro dessa ideia, o que a gente trouxe aqui para vocês é um exercício bastante simples, né? De como que a gente faz para tirar aquelas informações que estão ali naquela ficha de cadastro e transformar isso num banco de dados para você poder usar, para você trabalhar com aquela informação. Muitas das informações que a gente usou aqui na avaliação vieram, inclusive, desse cadastro inicial da Michelle. Acho que é legal falar isso. Né? Vieram desse cadastro inicial. Depois a gente teve que coletar, obviamente, né, indicadores atuais, mas muitas coisas a gente usou desse cadastro inicial. Bom,
que a gente propôs aqui de exercício com vocês, né? A gente pegou a ficha cadastral que a Michele usa para fazer a seleção dos jovens e o que a gente quer? Vamos pegar essa ficha que está no papel, como é que a gente faz para passar essa ficha para o Excel? É isso que foi um exercício que, na verdade, a avaliação também começou desse processo. Exatamente, né? Exatamente. De ver as informações que estavam disponíveis, como dava para usar. Digitar essas informações para a gente poder manipular esses dados, né? Então, como é que a gente faz essa transição, vamos dizer, do papel para o Excel, né? Tá? Então, a ideia é trabalhar esse aspecto com vocês, tá? Como construir um banco de dados. Aqui está a ficha, eu vou pedir licença, vou levantar um pouquinho agora, só para ficar mais fácil para eu trabalhar. Deixa eu empurrar aqui só um pouquinho. Então, são pedaços, na verdade, da ficha que a Michele usa para fazer o processo de seleção do jovem, certo, Michele? Então, aqui são os meus dados, são fakes, tá? São de mentirinha, eu não nasci em 99, infelizmente, nasci um pouquinho antes. Na idade, hein, Elaine? Só um bocadinho antes. Tá? Então, aqui é o primeiro layout, então, as suas primeiras informações. Lembrando que essa ficha também está sendo disponibilizada para vocês aí. Fazer o download e acompanhar esse exercício à distância. Então, vamos começar por aqui, né? Nome e ali o gênero, sexo, feminino ou masculino. Vou pegar esse aqui também, ó, dia, mês e ano de nascimento, tá? Como é que a gente faria para levar essas informações, transformar isso num banco de dados, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, isso aqui eu estou construindo aqui com vocês primeiro um dicionário, tá? Como é que depois vocês vão olhar para essas variáveis que a gente vai construir, como depois vocês vão ler essas variáveis, como é que vocês vão entender essas variáveis, tá? A primeira coisa. Então, esse aqui é o nosso dicionário. Depois eu vou mostrar para vocês como seria a carinha disso no Excel, tá? Do banco mesmo. Do banco propriamente. É quase como se fosse um índice do banco que você vai montar no Excel. Exatamente, exatamente. Então, essas duas primeiras informações, vocês veem que ela nem tem aqui, né? Mas o que elas são importantes? O ano da coleta, quando você está fazendo esse levantamento, a Michele tem uma diferença aqui, porque ela coleta essas informações no ano anterior ao ano que os jovens começam a integração. Que nem eu mostrei naquele slide, o processo de seleção foi em 2009 e os jovens começaram a integração em 2010. Então, ela coleta a informação no momento do tempo. A informação vai servir para quê? Para que o jovem, para que o jovem, né, participe. É a pretensão dele, né? Não necessariamente ele vai ser selecionado, aqui é só inscrição ainda. Então, deixei essas duas informações, o ano de coleta e o ano em que o jovem pretende participar da integração. Aqui, gente, são nomes que você poderia dar para essas variáveis. Uma definição sem qualquer menção àquilo que significa, simplesmente contar 1, 2, 3, 4, questão 1, questão 2, questão 3, assim por diante. É uma possibilidade, porque você sempre tem o dicionário, tá certo? Ou se você quiser dar nomezinhos assim, também pode ser interessante, tá? Você fez diferentes exemplos aqui. Isso, eu deixei os dois tipos. Esse aqui seria um nome mais neutro, vamos dizer assim, e aqui um nome que tem mais a ver com o que aquela variável significa, tipo né? Um apelido para apelido, exato. E aqui, o que de fato ela é. Aqui você não tem... Nome e sobrenome. Exato, não tenha preguiça de escrever, porque isso só vai te ajudar. Porque a gente acha que a gente vai lembrar de tudo, mas a gente não vai lembrar de tudo. A gente às vai vezes não é nem a gente que vai usar, né? O terceiro, né? Vamos facilitar a vida para a pessoa que vai usar os dados, né? Exatamente. Outra coisa, o nome está aqui, é a primeira pergunta, então é bloco 1, pergunta 1, ou simplesmente nome. Eu vou 1, 2, vai ser assim, tá? Ou simplesmente o nome da variável. Mas eu coloquei uma outra coisa aqui, chamei de estrelinha, porque a Michele não tem essa informação aqui, mas que pode ser uma coisa que a gente... Pode ser uma coisa, não. A gente sempre tem que se preocupar com isso, tá? Ou seja, a linha identifica uma pessoa, né? O nome pode ser essa identificação, né? Mas o nome é uma coisa, às vezes, complicada. Pode ter homônimos, né? Pessoas com nomes iguais. Então, é sempre interessante você ter uma forma de identificar única daquele indivíduo.
Por exemplo, que nem a Michelle, ela começa na integração e vai acompanhando os caras no aprendiz, depois no aprendiz. Então, ela tem informação desses caras ao longo do tempo e ela quer relacionar essas informações. Só que ela coleta bancos separados. Como é que ela faz para juntar tudo isso? Se ela tiver o CPF lá do jovem, nossa, a vida dela facilitou, assim, milhões. Né? Michelle, como que você faz? Como que vocês faziam? Na verdade, que eu até conversei com a Elaine, que nesse momento, muitos não têm CPF, não tem nem o RG. Porque são jovens, né? Justamente. E aí eles chegam com um protocolo, e nem sempre o protocolo tem essa numeração, esse registro. Depois, no outro momento, ele já tem, porque se ele trouxe o protocolo, ele vai retirar aquele documento em algum momento, né? Aí sim a gente alimenta. Mas na ficha, de fato, não tem, porque muitos não vêm. Não tem. A gente, até nesse momento, eles passam aí tirar, porque a gente fala, olha, quando... Tem que ter um documento. Para fazer a então, matrícula, dica, você vai precisar ter o RG e CPF. Aí ele vai correr atrás, né? Aí a dica de pôr essa informação no teu banco de dados. Por mais que você não coletou no momento de inscrição, você coletou depois. Alimenta. A gente coleta depois. Alimenta, põe lá do ladinho, porque a sua vida vai ser mais fácil. Vai facilitar você acompanhar ele ao longo dos anos, tendo o CPF como a forma de identificar cada pessoa. Exatamente. Legal. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente enfatizar, né, que é a identificação do sujeito ali, né? Aí depois vieram as perguntas aqui, né, de sexo e aqui a data de nascimento, né? Olha só, sexo. Então, é a questão do bloco 1, a questão 2, ou simplesmente sexo, aí eu coloquei aqui. Eu vou atribuir, eu não vou escrever homem, não vou escrever mulher. Imagina, você está digitando isso, você vai digitar 800 fichas. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma codificação, um código. Né? Então, você vai atribuir o número 1 se for homem e vai atribuir o número 2 se for mulher. Uma outra forma da gente fazer isso, eu até puxei aqui, porque normalmente depois quando a gente vai usar a variável, fica mais fácil se ela estiver nesse formato. Então, eu gero uma variável, mas aí eu já identifico, né? Eu já identifico, é homem, porque eu estou atribuindo o número 1 se for homem e 0 se for mulher. Né? Se eu construo a variável desse jeito e eu faço uma média dessa variável, eu tenho aqui exatamente a porcentagem de homens. Isso pode facilitar a minha vida, tá certo? Mas, na verdade, tanto faz aqui. O que é importante é vocês não escreverem homem e mulher, porque aí vocês vão perder mais tempo. Acho que então é legal reforçar que aqui o exercício que a gente está fazendo é da transformação das informações que estão numa ficha cadastral preenchida no papel para um banco de dados. Esses slides que a gente está trabalhando aqui ainda não são o banco de dados, é o índice, né? Isso, exatamente. Aqui é só o dicionário do que vai ser o banco de dados. Então, o que você estava dizendo é, a primeira questão lá, primeiro você identificou, trouxe o ano de coleta, uma informação de quando que a pessoa poderia participar do projeto, dados cadastrais, nome e tal. E aí aqui, algumas informações que você já começa a coletar lá na sua ficha cadastral. E aqui você está contando como que você vai descrever a hora que você for lançar lá no banco. Isso aqui ainda não é o banco. Não é o banco. Eu só quis até colocar, esse é o banco. Eu tive que fazer assim, gente, para poder caber. Mas esse aqui é o Excel. Esse aqui é o Excel que eu quebrei, né? O E está aqui, está continuando, é que não ia caber. Mas é o Excel. Tá? A gente já volta nele para a gente ver como é que a gente faz para sair daqui e para lá. Bom, aqui vem a questão do dia e mês e ano de nascimento, que está aqui. Não ponham isso numa única célula, quebre essa informação. Fica muito mais fácil para você trabalhar depois, mas muito mais fácil. Então, põe aqui, dia, mês e ano de nascimento. Depois, eu até coloquei aqui nos slides mais à frente uma formulazinha fácil para você calcular a idade da pessoa, né? Que é simplesmente o ano atual menos o ano que ela nasceu. A gente só precisa saber se ela fez aniversário ou não, mas isso é simples. Então, trabalhem desse jeito. E mais importante aqui, sempre tem uma identificação para quem não respondeu a pergunta. Para quem deixou em branco. Tá? Então, 99, eu fiz desse jeito, é o número não declarou. 9 não era uma boa aqui, porque a pessoa pode nascer no dia 9, né? Então, por isso, essa ideia aqui. Aqui no mês também, 9 também não é uma boa, porque a gente tem um mês 9, enfim, só pensar nesses detalhezinhos. Então, essa informação que está aqui, tá? E aqui vem a informação do Estado Civil e aqui de filhos. Vamos ver essas duas coisas juntas, tá? Então, primeiro, Estado Civil.
Está aqui, situação conjugal, 1 se casado, 2 se solteiro, 3 se mora com o companheiro e, de novo, 99 se a pessoa não declarou. Aqui, gente, estou pegando idêntico ao que está aqui. A ficha. E aqui eu acho que é legal também, dialogando com a pergunta que a gente recebeu, você poderia ter essa mesma informação coletada de uma outra forma. Poderia. Talvez usando como essa pergunta lá na própria PME. Exatamente. Ou no censo. Exatamente. Com as mesmas alternativas e forma de perguntar. Olha, que interessante que você colocou. Essa informação, por exemplo, eu não tenho na PME. Eu não tenho na PME, não pergunto o estado civil da pessoa. Eu até conseguiria, por inferência, olhando o banco de dados, saber se ela tem um cônjuge ou não, etc., né? Mas ela não tem essa pergunta específica na PME. No censo? No censo demográfico tem. Na PNAD, que é uma pesquisa, que é a pesquisa anual que alimenta o censo, também passou até agora. Não tinha até a década passada, passou até agora a partir de 2012 ou 2013, tem informação do Estado Civil, mas também não tinha antes. Legal. Então a gente colocou lá, né, a informação e sempre lembrando do não declarou e aqui o tem filhos. Né? O que acontece? Essa pessoa aqui respondeu sim. Podia ter vindo uma outra pessoa aqui e ter colocado dois filhos. Então, o que é legal aqui? Vamos quebrar essa informação. Primeiro, tem filhos ou não tem filhos? E depois, dado que tem filhos, quantos filhos ela tem? Então, se a gente quebra isso, a gente consegue trabalhar melhor. Por exemplo, a gente podia estar interessado somente em saber quantos por cento tem filhos. Independente da quantidade. Independente da quantidade. Né? Então, aqui a ideia foi fazer essa quebra. Ou poderia perguntar só a quantidade de filhos. 0, 1 ou 2. Ou 1 ou 2. Ali, filhos, né? Pode ser que a pessoa... Cada um responde de um jeito. De um jeito diferente. Então, tem filhos? 1 se tem, 0 se não tem, 99 se não declarou. Gente, sempre tem que ter um 99, tá? E o número de filhos especificamente, 0 se ele não tem filhos, né? E aqui coloquei um 999 se ele não declarou. Acho difícil alguém ter 99 filhos, né? 9 filhos pode ter, 99, mas para qualquer, né, para não ter erro, 999, o não declarou. Tá? Bom, aí vamos trazer para cá. Vamos trazer essa informação que está na ficha, que está no papel, que é isso aqui. E a gente fez um dicionário e vamos digitar isso no nosso banco de dados. Eu deixei aqui as informações das duas formas. Ó, tem a perguntinha, né, neutra e com nominho. Tá? Cada um pode trabalhar como preferir. Então, aqui é o ano de coleta, nananã. O sexo 2, mulher. Porque a gente falou 1 homem, 2 mulher. Então, 2 mulher. Dia de nascimento, 6/8/99. Foi o ano que eu nasci, né? E aqui, a situação conjugal. Então, a primeira, a pessoa tinha escrito aqui, ó, situação conjugal, casado. Que foi o que a gente tinha atribuído aqui, ó. Número 1, se casado. Então, o que eu fiz aqui? Fiz exatamente isso. Coloquei aqui o 1. Que a pessoa casado. Aí tem filhos, tinham 2 perguntas, né? Se a pessoa tem filho ou não e quantos filhos tem. Essa pessoa aqui respondeu apenas sim. Então, eu sei que ela tem filhos, mas eu não sei quantos filhos ela tem. Então, por isso que ficou aqui desse jeito, ó. Tem filhos? Sim. Número de filhos? Não sei. Não declarou. Não é que ela tem 999, é que a gente não sabe quantos filhos ela tem. E nem que ela tem um filho, né? O 1 quer dizer que ela tem filho. Que ela tem filho. Exatamente. O que eu acho que é legal... Por isso o dicionário. Imagina se você põe isso na mão de alguém sem dicionário. Você pode atrapalhar a vida dessa pessoa bastantão. Porque daí o que você está fazendo você está transformando aquelas respostas escritas em textos em números e códigos que vão ser depois... É uma codificação. É uma mesmo. recodificação, exatamente. E aqui é sempre a ideia de botar números, porque depois fica mais fácil para a gente trabalhar, né, Michele? A Michele faz matemática, ela sabe muito bem do que eu estou falando. O que eu acho que é legal também, acho que acho que vocês nunca, não sei, bom, já estou afirmando que vocês nunca, não sei se vocês já tinham usado as informações da ficha cadastral de uma maneira mais sistematizada, com algum uso mais específico. Assim não. Eu acho que isso também é interessante, né? Porque conforme você usa, que você vai dando sentido. Muitas vezes você vai recolhendo informação e não necessariamente. Você vai dar um uso específico, você não tem essa necessidade, não entende a importância daquela informação. Aliás, isso é uma das coisas primeiras, né? Tudo que está aqui, a ideia é que tem uma
servidão, né? Tem um porquê, né? Isso tem, né, Michele? Por que aquelas perguntas estão ali? O que a gente conversava bastante, o que faltou foi justamente juntar esses dados, né? Organizar eles melhor, né? Que é o que a gente tem buscado depois da avaliação, né? Exatamente. Por enquanto, as informações ainda estavam no papel, né, Michele? Olha, Helene, tem uma perguntinha para você, que assim, se a pergunta não está na base externa, que você vai usar depois para o grupo de comparação, o que a gente faz com ela na avaliação de impacto ou na construção dos indicadores? Olha, infelizmente, a gente não consegue usar. Porque se a gente não tem informação para os dois grupos, para o tratamento e para o controle, a gente não consegue trabalhar com essa informação. O máximo que você consegue é tabular e ver como que está o seu grupo. Né? Exatamente. Isso eu posso fazer sempre. Mas não para usar para avaliação de impacto como um indicador. Por exemplo, ela tem controle de frequência dos indivíduos na escola. Olha que legal se a gente pudesse ver isso. Mas na PME não tem a informação da frequência escolar. Então, a gente acabou não só conseguimos fazer o quê? Frequenta ou não frequenta. Não conseguimos fazer. Né? Então, na verdade, aí a gente acaba perdendo. Bom, então, dando sequência aqui, a outra informação era sobre religião. Né? De novo, podemos quebrar isso aqui, né? Dizer, tem ou não tem religião, não tem religião, e aí, então, qual religião tem? E aqui, uma dica, que eu estava falando disso com a Michele. É sempre legal, quando a gente for tabular, já pensar em possíveis respostas. Porque senão, cada um, imagina, não tem uma pessoa só digitando, tem um monte de pessoas digitando. Então, vamos facilitar a vida. Né? Possíveis respostas. Né? Então, tem religião? Não, sim, não declarou. Sempre, não pode esquecer, não. Depois a pergunta, qual religião? Né? Aqui eu coloquei algumas coisas, longe de querer ter exaurido todas as possibilidades, mas só de poder levantar. Se a gente já faz algum tipo de categorização desse tipo, a gente fica mais fácil para digitar. Você não vai escrever católico, você escreve 1, 2, você tem que pensar isso aqui. Eu não saberia dizer, eu até busquei no censo demográfico, mas o negócio é muito grande, e eu não saberia especificar todas as possibilidades aqui, mas é uma ideia. E às vezes o próprio gestor do projeto tem clareza de qual que é o nível da informação que informação que ele precisa. Isso, que informação que ele precisa. Tem algumas religiões, por exemplo, que a pessoa não trabalha de sexta. Não faz, né, guarda sexta ou sábado, por exemplo. A Michele precisa saber disso, porque depois ela vai botar esse menino para trabalhar. E aí o menino não vai trabalhar. Enfim, né? Só para onde entra a informação. O uso da informação. Aí aqui, mas continuando aqui, olha, gente, essa parte de baixo. Olha só, você já fez serviços voluntários? Quais? Onde? Isso aqui são 3 perguntas diferentes que a gente tem que quebrar. Primeiro, fez ou não fez? Quais foram esses serviços voluntários e depois onde? Né? Então, de novo, a gente quebrou. Você vê aqui que ela diz que sim no meu trabalho, mas ela não especificou quais serviços voluntários ela fez. Né? Então, na verdade, aqui a gente estaria teria uma restrição de informação. Mas o que a gente fez foi isso, a gente quebrou a informação. Fez ou não fez? Quais serviços? Não fez, não declarou, e os serviços que foram feitos, onde realizou. A mesma coisa para as outras variáveis que tem aqui relacionadas à prática esportiva, a passatempos e atividades culturais. É sempre a mesma ideia. Você pode primeiro perguntar tem ou não tem, e depois abrir para perguntar quais são as opções. Qualificar um pouco mais. Tá certo? Olha, então esses daqui eu vou passar um pouquinho mais rápido. Aqui seria depois eu trazendo essas informações para o meu banco de dados. Né? Então, tem religião, mas não declarou, faz serviços voluntários, mas não declarou quais são, realiza no ex-trabalho, pratica, não respondeu essa pergunta, também não respondeu, sobre passatempos e atividades culturais. Foram essas as respostas desse entrevistado. Tá certo? Bom, aqui tem um pouquinho mais, aqui só depois vou deixar isso para vocês, aquela ideia de calcular a idade, depois vocês poderiam dar uma olhada, né, para ver como é que faz, mas é bem simples, aqui é só o charme, que eu consigo ver aqui se a pessoa fez ou não fez aniversário, tá? É só esse o charme, mas não tem mais nada demais. E aqui, continuando, a ficha, tá? Eu vou passar especificamente para esse ponto aqui da escolaridade agora das pessoas, né? Que eu acho que é um ponto importante também para a gente perguntar. Isso, legal. E aí, na sequência, a gente encaminha que a gente tem mais 10 minutos. Ah, então tá bom. Tá bom? Então tá bom.
Então, aqui a questão da escolaridade, né? Ela tinha feito a pergunta aqui, série. É a série que o indivíduo está frequentando. Aqui, de novo, aquela ideia, a gente já sabe as possíveis respostas. Ou esses meninos, né, Michele, quando estão fazendo a inscrição, ou eles estão na 8ª série, ou eles estão no 1º ano do ensino médio. Então, a gente já abre as categorias de acordo com o que ela espera vir de resposta. Tá? Então, aqui eu abri desse jeito. Ó, ele está na 7ª série do ensino fundamental, 8ª série do ensino fundamental. Até abri umas outras possibilidades aqui, mas a Michele já sabe que a maior parte das pessoas estão aqui. Estão concentradas aqui. Pelo perfil de quem participa. Exatamente. Por isso que a gente não está colocando aqui desde a 1ª série do fundamental. Ele não vai participar do programa. Não vai, né, Michele? Não desses, né? Aí aqui, depois aquelas outras questões, aí pergunta, voltando aqui, olha, só isso aqui, gente, isso aqui é essa pergunta. Isso aqui é o nome, que aqui, ó, bloco 2, pergunta 1, porque eu tô no outro bloco 2, e a pergunta 1. Aqui estuda ou estudou em escola particular? É uma outra pergunta. Não estudou em escola particular, estudou em escola particular, não declarou se estudou ou não. Aí a pergunta, teve bolsa? Sim ou não? Ou ele teve ou ele não teve. Mas aí, de novo, sempre se preocupar com as outras possibilidades. Essa pergunta não faz sentido para quem não estudou em escola particular. Né? Então, 9, eu usei o número 9 aqui, se essa pergunta, na verdade, não era aplicável para o cara. Ele não estudou, por que ele vai responder? E isso é diferente de uma pessoa que estuda na escola, mas não respondeu se tem bolsa. São duas, os dois vão deixar em branco. Os dois vão deixar em branco. O que é o papel da pessoa que está fazendo lá, construindo esse banco de dados, é justamente ter saber fazer essa diferenciação, né? Identificar essa diferenciação, que acaba sendo muito importante, né? E aqui a questão de se foi retido ou não, e a série que ele foi retido. De novo, de repente já põe lá todas as possibilidades, porque foi fica mais fácil. Repetência? Repetido. Parece que ele foi preso. Não, retido. Aqui, ó. Foi retido ou parou de estudar? Né? Sim ou não, aqui a série que isso aconteceu, o ano em que isso aconteceu. A gente quebrou tudo isso. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 informações diferentes. 4 informações diferentes. E a gente construiu essas 4 informações. Tá? Então, a série, escola particular, aqui, né? Desculpa, aqui. Se estuda escola particular, se tem bolsa ou não, tá aqui, olha, se tem bolsa ou não, quanto que ele tem de bolsa. Aqui eu estava até comentando com a Michele, de repente aqui as pessoas respondem às vezes em percentagem, sei lá, 100%, né? A ideia da bolsa, do desconto. 10% poderia pensar em categorias desse tipo para identificar aqui. De repente fica mais fácil também para trabalhar. Gente, isso aqui como que eu faço para sair do papel e ir para o Excel? Né? Então, formas de facilitar a nossa vida depois. Né? É só essa a ideia. Eu vou deixar esse finalzinho aqui para vocês. A gente vai disponibilizar um Excel bonitinho, com todas as coisinhas feitas, mas depois vocês tentem fazer sozinhos, ver se vocês entenderam a ideia. É um exercício mesmo. É um exercício mesmo. Né? Treinar, né? Isso daí. Na verdade, só para finalizar isso, queria destacar algumas coisas aqui que eu acho que são importantes. Ótimo. Tá? Para a gente fazer um fecho. Assim. Então, pense em como você vai usar aquela informação depois. De repente, vou pegar uma coisa da religião. De repente, ali para a Michele, era importante apenas identificar as pessoas que são adventistas, né? Por exemplo, sim, que são as pessoas que guardam o sábado. De repente, ela podia colocar a informação desse jeito. 1 se é adventista e 0 se não é. Estou dando um exemplo. Então, pense em como você vai usar a informação na hora que você for digitar. Segundo, pense em todas as possíveis respostas que o seu entrevistado pode dar. Tá? Para você montar essas categorias. Né? Acho que não só na hora que você vai digitar, mas na hora que você for perguntar também. Exatamente. Né? Aí vem esse outro ponto. Legal. Porque, na verdade, tenta sempre já dar opções. Dar as opções. Exatamente. Põe as categorias para a pessoa, porque você vai ajudar muito a vida dela. Eu acho que a Michele tem um caso interessante. A gente fez isso onde fala sobre o curso, né? Quando a gente questionava se fez algum outro curso, né? Muitas vezes vinham em branco, ou eles falavam que não, né? Aí a gente ia estimulando, nem inglês, nem informática. Ah, não, eu fiz esse.
Então, aí a gente passou a colocar ali Já dá algumas opção, As opções. opções. Isso. Aqui, ó. Antes não tinha. Fez algum outro curso? Simplesmente, branco. Aí, vamos Aí a gente ajudar. ficava realmente nessa dúvida. Será que ele não fez ou ele não declarou, né? Exatamente. Exatamente. Então, tente sempre fazer as perguntas com as possíveis respostas já discriminadas em categorias. Ou seja, tenta montar o seu questionário já com as categorias. Se não fez assim, já foi. Quando você for digitar, você tenta fazer isso. Tenta transformar as respostas já em categorias, que vai ficar muito mais fácil para você trabalhar depois, tá? Não deixe de construir um dicionário, a gente falou disso, né? Não necessariamente, não é só porque você vai esquecer, é porque pode ser que outra pessoa vai usar, né? A gente pode ajudar as outras pessoas, né, a trabalhar mais fácil com os dados. É só a gente fazer um dicionário. Identifique sempre respostas não declaradas, né? Enfatizei bastante a questão do 99 ali. É importante, é diferente, gente, é diferente uma pessoa que não respondeu de uma pessoa para a qual aquela pergunta não se aplica. Você trabalha, sim ou não? Qual o seu salário? Se a pessoa respondeu, sim, eu trabalho, e ela deixou em branco, significa que ela não quis te dizer quanto que ela ganha. Completamente diferente de uma pessoa que, você trabalha? Não. Pô, essa pessoa não tem salário. São coisas diferentes. Você tem que dar um jeito de identificar isso na tua base. Esse é o ponto, né? E aqui a coisa da identificação. Procure sempre ter um identificador único para os seus entrevistados. Se não for o CPF, tem um nome ali, muito cuidado com esse nome. Esse nome que está identificando sua linha, seu indivíduo. Então, muito cuidado. Isso é uma coisa que... Justamente para você poder juntar a informação depois. Né? Senão fica muito trabalhoso depois você fazer essa compatibilização das informações, né? Mas acho que era isso mesmo que eu tinha para falar. Acho que eu vou puxar minha cadeirinha. Enquanto a Helene se ajeita, e antes da gente entrar então só no compartilhamento que a gente vai fazer dos principais resultados da avaliação, ouvindo vocês falarem, acho que vem 3 coisas assim que acho que é legal também reforçar. A primeira é que a gente está falando de 2 olhares que são complementares. Uma coisa é o olhar do gestor, que precisa de informações sobre quem participa do projeto, informações cadastrais, que são informações importantes para a gestão do seu programa. O outro olhar é o olhar do avaliador, o uso que você vai dar para essas informações e a forma como essas informações estão registradas, sistematizadas, para que elas possam ser utilizadas no processo de avaliação. E esses 2 olhares, eles não disputam, mas eles não acontecem naturalmente. Então, tem que ter essa conversa, tem que ter esse planejamento para que a informação que é importante para o gestor ter acesso esteja registrada e sistematizada de um jeito que depois o avaliador também possa se apropriar e usar essas informações. Acho que esse é um ponto que... Isso é o melhor dos mundos, né? Porque fica bom para todo mundo. Chegar aí numa linguagem, numa sistematização, numa forma de perguntar, numa forma de registrar, que diga tanto para o gestor quanto para um uso futuro e possível de um avaliador. Outra questão que surge para mim é que assim, a ficha ela é um instrumento vivo. Não quer dizer que se você fez a ficha uma vez, não quer dizer que você não vai voltar para ela nunca mais. Você tem que ver as informações que ela gera, se as informações estão bacanas, se elas te ajudam na gestão do seu programa. Então, a Michele conta esse caso. Eu perguntava se ele fazia uma formação e ninguém me dizia nada. Quando eu começo a estimular e oferecer alternativas, vem inglês, vem auxiliar administrativo. Então, a ficha, uma vez feita, você precisa estar sempre em contato e vendo se as informações estão bacanas. Se tem alguma outra forma de perguntar, se tem um jeito diferente de perguntar a mesma informação. E aí disso vem o terceiro ponto que a gente já falou aqui também. Às vezes, dependendo da situação, você pode se inspirar em questionários que já existem. Exatamente. Você pode ir no próprio questionário da PME, do Censo, de outras bases de dados que são públicas, que são disponíveis, que foram estruturados pensando no uso futuro e que podem inspirar e facilitar a sua forma de fazer pergunta. Acho que esse ponto é muito legal, Antônia. Assim, esses órgãos, né, IBGE, poxa, quanto tempo que se o órgão faz isso, né, faz pesquisa, né? Então, vamos copiar
copiar o que eles estão fazendo, sim. Vamos olhar lá o questionário, ver como que eles estão perguntando. Isso só vai facilitar a nossa vida. E se copiar, literalmente, fizer sentido, é se inspirar, né? Você pode se Eu inspirar digo copiar porque não tem problema nenhum. Porque, na verdade, é a forma mais correta de você fazer a pergunta. Eles já testaram isso. E tem muito isso mesmo. Dependendo da ordenação das perguntas, as respostas podem ser diferentes. Tem coisa muito doida. Então, vamos olhar para quem sabe fazer, né, no caso, né? E pegar as experiências mesmo. Legal. Bom, então agora a gente está indo para os encerramentos aqui. A gente vai primeiro compartilhar os resultados. Os resultados, né, da avaliação. Na verdade, aqui é só para dar um gostinho, né? A gente estimular que o pessoal depois baixe o relatório completo. Exatamente. E também tem um pouco a referência dos usos que a gente fez de todas as informações, como que elas... perfeição. Exatamente. Como que entrou o censo demográfico, como é que entrou a PME, exatamente. Bom, então, bem rapidamente, vou enfatizar os resultados nos indicadores que foram positivos. A gente não encontrou alguns resultados para os outros, não encontrou resultados para os outros indicadores que a gente colocou aqui, que eu coloquei lá atrás. Eu só estou enfatizando aqui o que a gente encontrou de positivo. Mas, muito bom, né, Michele? Então, primeiramente, a gente observou que, de fato, o projeto tem um impacto importante sobre a probabilidade de emprego desses jovens. Parece que os jovens que passaram pelo camp estão, em uma proporção maior, estão empregados relativamente aos jovens do grupo de controle. Essa diferença, né, em termos de probabilidade de emprego é de 20 pontos percentuais, tá certo? Ou seja, os jovens do camp, 20 pontos percentuais a mais de probabilidade de empregados. Só para dar um exemplo, ó, do camp, por exemplo, do grupo de controle, 60% dos jovens têm um emprego. O que mostrou a nossa avaliação? Que no caso das pessoas, no grupo de controle, 60% está empregado, no tratamento, 80% está empregado. São os 20 pontos de diferença, tá certo? Por isso que a gente fala probabilidade de estar empregado. E a outra coisa importante também foi que as estimativas indicaram um resultado positivo também para as chances de estar frequentando o ensino superior, o que de fato foi um resultado bastante legal, né, Michele? E esse resultado é um resultado muito forte, porque, olha, a gente está comparando com Recife, a gente está comparando com São Paulo, a gente está comparando com Rio de Janeiro, e eu não contei para vocês, mas a gente tem um monte de possibilidades de testes que a gente foi fazendo. Ao todo, a gente tem 20 estimativas, só para vocês terem uma ideia. No caso do ensino superior, no caso de trabalho também, as 20 foram positivas, estatisticamente diferente de zero. Não sei se alguém lembra desse termo, tá? Mas todas foram, então muito legal. Inclusive, foi a partir desse resultado aqui de impacto sobre o ensino superior que a gente construiu o retorno econômico. Qual foi a ideia? Em função dessa maior escolaridade, esses jovens vão ter maiores salários no futuro e a gente está comparando isso com os salários que esses jovens teriam caso não tivessem passado pelo programa. Ou seja, caso tivesse uma escolaridade menor, né? Os resultados que a gente obteve, a gente também fez algumas simulações diferentes e a taxa ficou ali entre 6% e 9,5% ao ano, que também é um resultado bastante legal, né, Michele? Só para enfatizar dois detalhes aqui, que eu quero chamar a atenção para essas bases externas, né? Quão poderosas elas podem ser. A gente tinha uma coisa, o seguinte, porque o pessoal ingressa no ensino superior, é o que a gente está estimando hoje, mas a gente não sabe quantos vão terminar. Né? Não vão ser todos, possivelmente. Aí, o que a gente fez? A gente foi lá no Censo da Educação Superior, do INEP, e buscou lá uma taxa de conclusão. E aplicou essa taxa de conclusão para os dados da Michele. Brasil, etc. Te disponibiliza isso no relatório, tudo legal. Uma outra coisa legal, a gente precisava calcular os fluxos de salários desses jovens, né? Então, são todos cenários que a gente está construindo, mas porque esses jovens, na verdade, tiveram uma maior escolarização, eles têm um maior salário. Que salário é esse? Eu preciso ter valores, né? Aí, o que a gente usou? PNAD. A gente usou 4 bases externas na nossa avaliação. A gente trabalhou com a PME, Censo Demográfico, Censo da Educação Superior e PNAD.
Então, na verdade, quarta base de dados utilizada na presente avaliação. Então, mostrando que, na verdade, elas podem ser muito úteis, né? Só para finalizar, tem um material que também está sendo disponibilizado, Antônio, que tem um pouquinho de descrição dessas bases de dados. Legal. É isso. Laine, Michele, a gente vai, então, encerrar o nosso encontro. Eu queria, então, antes de passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais de vocês, reforçar que quem participou do nosso encontro pelo computador tem um espaço para fazer uma avaliação, se gostou, se não gostou, mandar comentários, sugestões. Para a gente isso é muito importante para pensar os próximos encontros e aprimoramento desse formato. E, além disso, reforçar a mensagem de que a gente está com o edital de 2014 aberto. Então, quem foi aluno do curso de avaliação econômica, quer se inscrever para, assim como a Michele, participar de um processo de seleção para receber uma consultoria de um professor, de um especialista que faz avaliação, como é o caso da Elaine, trabalhar em parceria com esse consultor, entra na rede, se inscreve no edital, tem até o dia 8 de dezembro. A gente prorrogou as inscrições para até o dia 8. Então é isso. Eu queria agradecer a participação de vocês e saber considerações, comentários finais. Eu só quero agradecer também a oportunidade. Eu acho esse trabalho, um trabalho bastante legal de fazer avaliação, porque realmente eu acho que é uma coisa importante. Quando a gente dava quando eu dava as aulas no curso, né, de avaliação, eu sentia isso. As pessoas gostavam daquilo. Por quê? Porque aquilo pode ser uma ferramenta muito legal, né, para o gestor. Né? Só dele fazer, por exemplo, estatística descritiva do tratamento desse controle, sem fazer mais nada, Michele. Botar ali um do lado do outro. Poxa, isso já é um avanço. Né? Então, eu acho que os insights que saem desse ferramental, vamos dizer assim, né, de avaliação econômica, podem ser, de fato, bastante úteis para o gestor. Então, é isso a minha dica. Apostem nisso, busquem informação sobre isso, porque eu acho que vale a pena. E agradecer a oportunidade. Legal. Nós também temos muito a agradecer pela oportunidade que nós tivemos, até para que a gente tivesse essa avaliação mesmo, porque muitas vezes nossa avaliação fica muito no subjetivo, né? A gente acredita que a gente está desenvolvendo um bom trabalho e, de repente, por meio de uma metodologia, a gente saber de fato, acho que, claro que a gente está super feliz com os resultados, né? Mas quando iniciou a gente não sabia o que poderia dar, né? Mas eu acho que a gente ter certeza, saber, olha, vai dar alguma coisa, é o primeiro passo, né? Até para a gente saber, se a gente estiver no caminho certo, a gente prossegue, se não tiver, a gente vai ter que corrigir, né? São 46 anos, como eu falei no início, né? Então, isso era importante nesse momento ocorrer até para a gente saber, olha, que caminho a gente precisa seguir para vir mais 46 anos, né? Aí pela frente. Então, foi muito bacana. Aconselho todos os alunos que tiverem oportunidade de inscrever os seus projetos, né? Não é uma tarefa fácil, vai demandar muito tempo de vocês, que vocês vão ter que colocar isso dentro do dia a dia de vocês, mas que vale bastante a pena. Então é isso. Perfeito. Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês nesse processo todo, desde a seleção, da estruturação, da discussão dos desenhos. Acho que a Michele traz um ponto também que é importante. Para a avaliação realmente contribuir para o aprimoramento do projeto, é importante a disponibilidade, a participação efetiva dos gestores em todo o processo de avaliação. E sempre envolvimento, sempre em parceria com o avaliador que está executando a avaliação. Reforçar, então, que a Fundação Itaú Social, dentro do programa de avaliação econômica, com a frente de disseminação dos cursos, a gente está procurando estruturar diferentes ações para subsidiar a prática da avaliação econômica, para estimular que os gestores que participam dos nossos cursos consigam fazer a avaliação dos seus projetos. A rede é um espaço que a gente está centralizando diferentes ações para isso. O edital é uma dessas ações. Ano que vem a gente vem com outras novidades. Além do edital, a gente está pensando em uma consultoria online, um curso à distância. Mas então, quem tiver interesse, acompanhe as novidades que estão por vir aí nessa frente de estímulo à prática da avaliação de impacto. Vai ser tudo compartilhado na rede de alunos e ex-alunos do curso. Para encerrar, então, todo o material que foi disponibilizado e foi apresentado e discutido aqui com vocês vai ficar disponível na nossa rede, assim como
O conteúdo que foi transmitido foi gravado e também vai ficar disponível online. www.redetaussocialdeavaliação.org.br. Obrigado pela sua participação, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.